Bem-vindos! Falamos direto dos estúdios RJ+, aqui no Centro Comercial da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre capitalismo e favelas com o nosso super convidado, Rafael Satie. Fica com a gente. Olá, eu sei que você deve estar sentindo a falta do gigante Ricardo Salles aqui, mas eu vou explicar para você. Hoje nós iniciamos uma nova trilha chamada Business em Favelas, né? Nessa trilha nós vamos ter uma sequência de vídeos falando sobre o capitalismo nas comunidades, os negócios, o ecossistema de negócios que formam as comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil e como isso tem se desenvolvido, né? Como tem sido o desenvolvimento econômico das comunidades relacionadas aí à entrada no mercado, como é que as empresas que atuam dentro das comunidades têm crescido. Então, assim, tem muita coisa bacana aí nessa trilha e eu convido a você a assistir e você vai me ver algumas vezes com mais frequência aqui no RJ+. Então, hoje nós temos um convidado ilustre, uma pessoa que eu admiro bastante, chama-se Rafael Satie, é um analista político, um cara empreendedor, é empresário na área de comunicação, na produção de eventos e, felizmente, um vereador eleito, mais uma pessoa preta eleita no estado do Rio de, na cidade do Rio de Janeiro, como vereador, um representante do povo, que a gente acredita que tem muito a agregar e a trazer de possibilidades e oportunidades para as comunidades do Rio de Janeiro. Então, Rafael Satie, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Hoje nós vamos falar justamente sobre um tema que o Rafael domina, inclusive escreveu um livro, que é o Capitalismo em Comunidades. Esse é o tema que a gente vai falar e, Rafael Satie, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Robson, a honra é toda minha. Quero agradecer ao espaço do Estúdio RJ+, à Associação Comercial do Rio de Janeiro, a CRJ, pelo convite. Fico muito feliz em participar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse livro, O Capitalismo e a Favela. Então vamos direto ao assunto, porque Bora. A gente não pode perder tempo. Eu tenho uma colinha aqui, eu queria que você dissesse assim, com base no seu livro, como que o livre mercado pode ser um catalisador para o desenvolvimento econômico nas favelas? Lógico, considerando as barreiras estruturais que essas comunidades enfrentam, né? Ô, Robson, o livre mercado sempre foi o DNA da favela. Podemos dizer que o livre mercado ele começa justamente em regiões periféricas e informais. Seja ela periférica no que a gente entende hoje como periferia, como favela, ou seja, nos dias da Idade Média, nos anos da Idade Média, onde a informalidade que fazia a coisa acontecer. Então a informalidade ele tem muita cara do livre mercado. Hoje nas favelas o que você vê é informalidade, né, nos negócios. Você tem muitos negócios que não tem um CNPJ, você tem muitos negócios que a pessoa não tem nenhuma conta bancária do próprio negócio, ela geralmente faz a movimentação financeira com o próprio CPF, que é um processo de falta de conhecimento e falta de infraestrutura, é o que a gente chama dessa falta de formalidade. Então a favela em si, ela já vive esse DNA do livre mercado e da liberdade econômica, porque a liberdade econômica consiste muito nesses fatores e nesses pilares, a falta da intervenção estatal nos negócios das pessoas. Hoje o Brasil é um país onde o Estado intervém muito nos negócios, na decisão dos negócios, na decisão das pessoas, nas licenças. Eu particularmente fui dono de um restaurante. Começamos com hamburgueria e depois ampliamos a venda ali, a nossa linha de produto para restaurante, para comida como pratos executivos e tudo mais, que a gente chama de à la carte, né? Uhum. A gente tinha uma pressão absurda estatal sobre nós, sem contar a burocracia financeira, de contabilidade, de funcionários, a legalização de cada funcionário, que na ponta prejudica o próprio funcionário. Uhum. O recolhimento do INSS, do FGTS, julgo ser importante, mas julgo ser importante para quem queira recolher e economizar pelo governo, porque isso é uma forma do governo guardar dinheiro para você, é praticamente te chamando incapaz de juntar o seu próprio recurso. E a gente sabe que ele rende muito menos do que a inflação, é um assunto um pouco mais profundo e
talvez, se o próprio funcionário tivesse a autonomia de receber esse recurso de salário todo em suas mãos, ele poderia talvez economizar melhor e investir melhor do que o próprio governo. A gente sabe, quando o recurso do povo fica na mão de quem não gera receita, eles usam esses recursos de maneira irresponsável e o último a ser beneficiado é o próprio povo. Governo não gera receita, governo não gera dinheiro, governo não gera emprego e governo não gera riqueza. Essa mão de obra e quem é a principal força motriz é o próprio povo. E eu vou falar para você, na base da pirâmide de Maslow está lá o favelado. E o favelado é o que carrega tudo isso. O pobre, o periférico é o que carrega tudo isso. Então é preciso olhar para esse povo, é preciso olhar para essa gente, não como alguém que carrega o peso, mas alguém que possa sentar nas mesas para tomar as decisões dessa cidade, do estado e desse país. Muito bom. Eu concordo muito com você quando você fala sobre o DNA das comunidades ser o empreendedorismo, porque quando a gente, principalmente quando olha para o jovem, né? O jovem, quando ele quer empreender, geralmente ele começa, por exemplo, criando uma barbearia, cortando o cabelo dos amigos. Isso é o empreendedorismo na veia, né? O capitalismo, ele realmente influencia essas tomadas de decisão do jovem para a busca de inclusão produtiva, né? Ele quer produzir, ele quer ter o seu dinheiro, ele quer usufruir daquilo que ele vê de consumo e também ele quer cuidar da sua vida e da sua saúde e da sua segurança. Então, eu concordo e eu acho que é uma posição importante, né, a gente abordar esse tema e trazer, principalmente, questões voltadas à grande carga que há tributária, a grande pressão do Estado sobre os negócios, né, e lógico que a gente entende que existe a necessidade de cobranças de impostos e tudo aquilo que circula em torno disso, mas a gente acredita muito também que essa liberdade, por isso que muitas pessoas estão caminhando para a questão da contratação de PJ, né, de pessoas jurídicas, que você deixa na mão do empreendedor a decisão desse controle sobre o seu dinheiro e não passa para o Estado. Então, acredito que essa seja uma solução muito relevante. Mas voltando ao seu livro, né, como que você entende, assim, na medida da liberdade econômica nas favelas, como que ela pode gerar inovação e novos negócios dentro dessas comunidades? Você acha que ela é um ponto de partida para isso? Pô. Se você for ver a história do empreendedorismo na favela, você vai ver uma certa evolução de áreas de atuação. Eu lembro que a minha mãe criou a gente com venda direta. Você compra um produto por um valor X e você vende por um valor 2X. Paga o valor X, vive com o outro valor X. Minha mãe vendeu pão. Na época era pão de coco, broa de milho, era aquele pão doce, né, com aquela fita de goiabada e creme. Era maravilhoso. A gente comia muito pão também, né? Às vezes ela mandava a gente vender, a gente comia o pão comia tudo. O lucro. Era maravilhoso. Mas a minha mãe, sabe o que ela fazia, Robson? Ela pegava um cabo de vassoura, cara. E em cada extremidade do cabo da vassoura, ela colocava 5 sacos de pão. E ela iria levando aquele pão. Às vezes a gente ajudava, às vezes não. E a minha mãe depois vendeu Yakult. Acredito que foi um dos primeiros negócios de marketing de rede, né? Aquela coisa do você colocar alguém, outro coloca alguém. O Yakult, minha mãe vendia, que é um produto vendável até hoje. Você tem hoje várias linhas de produtos de lactobacilo, de leite fermentado e tudo mais, mas o Yakult continua sendo líder de mercado. Eu lembro, isso aí tem mais de 24, 25 anos que minha mãe vendia o Yakult. Então, depois a minha mãe virou cabeleireira, fez o curso, parece que no Senai, que não sei exatamente onde ela fez, e tornou-se cabeleireira. Então você vê a evolução do negócio. Abriu o salão dela de cabeleireira. Depois a minha mãe foi para a área que eu estava, que era a área do ramo alimentício, foi abrir uma hamburgueria também. Hoje você vê a molecada da comunidade empreendendo em diversos formatos. Você não vê mais o jovem de 19 anos, 20 anos, saindo com um saco de pão para vender. Não há demérito nenhum nisso. Mas hoje ele já está investindo na barbearia. Hoje ele já está investindo em produtos digitais
O delivery, por exemplo, nos restaurantes, tem muitos restaurantes dentro da favela que funcionam de portas fechadas, porque o foco dele é o delivery, é a entrega. E como é que ele vende isso? Botando folheto de porta em porta? Não, é pela venda digital, é pelo WhatsApp, é pelo tráfego pago nas redes sociais. Então, assim, hoje você vê os modelos de negócios crescendo, inovando, ficando mais tecnológicos, mas a base é a mesma. A base do liberalismo econômico é a mesma. Então, quando você vê essa evolução do negócio, evidentemente, essa evolução acaba espelhando na própria evolução da vida daquele empreendedor. Uhum. A minha mãe, a empreendedora que colocava 5 pães em cada extremidade do cabo de vassoura, que saía de chinelo para vender, hoje ela já se tornou a dona da hamburgueria, que já vai com uma outra roupa, que já vai com uma outra abordagem de fala com o cliente. Então você percebe também essa evolução econômica, evolução do empreendedorismo e a evolução pessoal, que é muito evidente e é muito importante isso. A evolução, o crescimento pessoal, que acaba ficando evidente na maneira como uma pessoa fala, a maneira como a pessoa se veste, a maneira como a pessoa se comporta em público, isso é muito importante. Então a gente vê que o liberalismo econômico também é fruto desse crescimento, não só empresarial, como o crescimento pessoal do empreendedor. Bacana, bacana. E a questão da inovação eu acho muito importante, porque a gente está acostumado a olhar para os temas, né, para as palavras que são ditas hoje, e muitas vezes, por não encontrar a palavra correta, você acaba imaginando que dentro da comunidade só o assistencialismo é o que está em evidência, né? Como a gente estava conversando anteriormente. Na verdade, a comunidade é muito mais capitalista do que assistencialista. Total. A gente vê o tempo todo os negócios, como você já mencionou, com todo esse histórico de empreendedorismo. A sua família é uma família de empresários. Uhum. Né? E quando a gente diz isso dentro da comunidade, tem uma conotação diferente, né? Não pode ser empresário porque você não tem um balanço patrimonial, porque você não entende de estratégias avançadas de planejamento. E quando, na verdade, você faz uma leitura muito simples do que acontece dentro dos negócios em comunidade, você consegue enxergar. Justamente, você falou de marca multinível, né? Isso está se falando agora. E lá atrás já existiam as características que definiam o que é uma estratégia de colaboração para vendas, né? De entrada de participantes e crescimento do negócio. Então isso já era marketing multinível lá atrás. Então, assim, você consegue identificar dentro das comunidades a inovação em si sem o uso de tecnologia. Na verdade, a tecnologia social, isso que é muito importante, né? A tecnologia do desenvolvimento do ser humano, como você disse. Quando a gente começa a entender o nosso contexto, olhar para as necessidades do entorno e começar a suprir essas necessidades com soluções. É o que a gente ouve nas startups hoje em dia. Né? Quando você está num processo de aceleração dentro de uma aceleradora de negócios, aí você tem que olhar para o seu problema. Na verdade, a comunidade vive os seus problemas e traz as soluções com base em negócios há muito tempo. Então, assim, é um pouco prepotente dizer que estamos indo para a comunidade para poder ensinar a comunidade a desenvolver negócios. A comunidade já faz isso, a favela já faz isso há muito tempo, né? E da sua maneira. Lógico que quando um empreendedor ele pode não querer crescer ao ponto de ir para outras comunidades, o negócio dele está maduro ali, ele entende que ele está gerando emprego ali e aquilo para ele é o suficiente, né? Não é o crescimento pelo crescimento, e sim pela sustentabilidade. A sustentabilidade está ligada diretamente às necessidades daquele empreendedor, da sua família, do seu entorno. Então, se para ele aquilo ali é o suficiente, ele consegue atender com qualidade os seus clientes, então por que pensar em escalar? Né? Então, assim, para ele aquilo ali está ótimo. Então, assim, já existe uma inteligência daquele negócio, ele está atuando muito bem naquilo. Então, assim, o convite que eu faço para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que é um entusiasta do empreendedorismo e quer ajudar as comunidades no seu desenvolvimento, é olhar para a qualidade do serviço, é tentar trazer um pouco de conhecimento, até sim um pouco de conhecimento relacionado a negócios, mas entendendo primeiramente como que essa inteligência que já existe dentro das comunidades, ela é desenvolvida. Então, assim, é muito mais uma troca do que chegar, né? A gente é muito crítico com relação a isso, porque parece que ainda existe muito o espírito do colonizador, de chegar para mostrar como é que tem que ser feito. E, na verdade, já existe um trabalho de muitos anos sendo desenvolvidos. Então,
Rafael, me diz uma coisa. E o cara que quer investir? Quais seriam as vantagens para os investidores, né? Encontrar investimentos dentro da comunidade, seguindo o princípio do livre mercado, que você defende no seu livro. Cara, a grande questão da favela é que o favelado ele não investe para o aumento de patrimônio. Ele não abre um negócio, melhor dizendo. O cara não decide abrir uma barbearia, vender pão, vender Avon, fazer delivery por uma questão de crescimento patrimonial. Ele faz, muitas vezes, inicialmente, por uma necessidade. E eu sou fruto disso, né? Eu vivi um pouco disso. Eu não estou dizendo que isso seja unanimidade, não dá para generalizar. Existem pessoas na favela organizadas financeiramente e que, por intermédio dessa organização financeira, falam assim, olha, juntei 20, 15k, juntei 50k, acho que dá para abrir uma barbearia, acho que dá para começar um negócio embrionário. Tem gente que é assim, mas na grande maioria das vezes, você vê o negócio nascendo por intermédio de uma necessidade. Diferente do que a gente vê fora da favela. Fora da favela, na grande maioria das vezes, é alguém que se organizou financeiramente, ou viabilizaram para ele uma linha de crédito no banco, ou alguém que emprestou um recurso porque tem, e aí ele decide aumentar o patrimônio dele por intermédio do negócio. Óbvio, não estou falando de cor de pele aqui, estou falando de localização geográfica. E isso, o problema da favela, o cara que começa a abrir um negócio sem receita porque ele quer sobreviver, não é porque ele é preto e o cara de fora da favela é porque ele é branco. Não estou falando disso, estou falando de realidades geográficas e que vão impactar socialmente. Evidentemente, a favela é um ambiente muito mais pobre do que um ambiente fora da favela. Isso aqui é uma coisa indiscutível. Então, entendendo essa linha, o que você vai perceber através do liberalismo econômico que a favela hoje necessita é de ferramentas para, não para atualizar, mas ferramentas para melhorar o que eles já fazem. Não é uma questão de tipo assim, olha, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Meu irmão, o mototáxi da Rocinha, do Complexo do Alemão, esses caras movimentam milhões de reais por mês. E eu não estou falando de dinheiro ilícito. As lojas de roupa, as cabeleireiras, manicure, pedicure, essas pessoas movimentam milhões, talvez, por semana. E eu não estou falando de dinheiro ilícito. Então, o liberalismo econômico não pode, a pessoa, o adepto do liberalismo econômico não pode ser arrogante de chegar à conclusão que vá lá dentro e ensinar. Mas pelo contrário, nós podemos viabilizar ferramentas para que os negócios sejam potencializados. Eu falo do seguinte, cara, muita gente na favela, em regiões periféricas, tem um problema clássico de falta de acesso à informação. Isso foi muito latente desde juventude e de adolescência. Eu tinha medo de ir no McDonald's. Pô, caraca, deve ser caro, porque eu não sabia o preço. O McDonald's, se você olhar pela linha da inflação, ele sempre foi acessível. Hoje o McDonald's, um hambúrguer lá, um Big Mac, deve custar seus R$29,30. Eu não sei porque eu não como essas coisas, né? Fitness, é muito fitness. Mas meu filho come. Hoje ele, se você for colocar a base do salário mínimo, R$29 é viável. Não uma vez por semana, mas quiçá uma vez por mês. É viável. O Big Mac, nos dias que eu era criança, possivelmente ele batia seus 14, 15 reais, entendeu? Também era viável. Dava para ir, não uma vez por semana, mas quiçá uma vez por mês. O problema é que eu nunca fui no McDonald's, pô. E não é ou não foi pela pobreza. Foi talvez pelo acesso à informação. O medo de entrar dentro de um ambiente e não se sentir daquele ambiente local. O liberalismo econômico, ele muda a mentalidade da pessoa. Ele entende que qualquer lugar é o lugar dele. Ele vai no Village Mall, ele vai no Shopping Leblon, ele vai no Norte Shop, qualquer lugar é o lugar dele. Ele é livre, não livre somente para empreender, para ganhar dinheiro, mas ele é livre também para ser o que ele quiser ser do ponto de vista social. Então, o liberalismo econômico, ele dá essa possibilidade para pessoas que outrora tinham suas limitações e barreiras para enfrentar, ir ou viver determinadas coisas.
A minha família, quando eu era mais novo, ela era uma família pobre. Mas eu imagino que ela tinha condições de dar um McDonald's, talvez uma vez por mês. Por que não acontecia isso? Talvez pela mentalidade da minha mãe, de achar que aquele lugar não era dela, que aquele lugar não era para ela. Por que hoje você vê a molecada, quando eu vou no shopping, os pretinhos estão tudo lá, pô, com reflexo, com cabelo na régua, estão tudo comendo McDonald's, tomando o McFlurry. O que mudou de lá para cá? Não mudou nada. Mudou o acesso à informação, melhor dizendo. E o capitalismo, o liberalismo econômico, ele é fruto disso. Hoje você tem uma gama de meios de comunicação. Talvez, sem o capitalismo, o liberalismo econômico no Brasil, da década de 90, dos anos 2000, onde as informações eram dadas somente pela TV, os pobres e os jovens não tinham acesso de que o McDonald's era um lugar comum. Agora, você recebe no Instagram, você tem no WhatsApp, você tem hoje a linha de informação da internet que é fruto do liberalismo econômico, do capitalismo, da descentralização da comunicação. E hoje todo mundo tem acesso à informação. Logo, o McDonald's é um lugar simples. Logo, o Burger King, o Cabana Burger, qualquer outra hamburgueria famosa aí, Madeiro, todas elas são comuns. Então, o liberalismo econômico, ele tem esse poder. Além de fazer a pessoa crescer financeiramente, ela cresce mentalmente e chega à conclusão que qualquer lugar, seja Rio, Nova York, Tóquio, é um lugar para ela, desde que ela tenha acesso à informação e se organize para isso. Agora, se organizar para isso é uma ferramenta que pode vir de fora para dentro. Uhum. Não falta dinheiro na favela, falta gerência financeira, falta de administração, falta administração. E o livro O Capitalismo e a Favela, eu falo um pouco disso também. Além do livro, eu falo sobre essa questão da organização financeira num dos projetos de leis que a gente tem como proposta para o próximo ano, para a próxima legislatura de 2025, que é a inserção da disciplina de educação financeira na grade curricular da educação básica. A minha mãe, ela sabia juntar dinheiro, mas ela juntava dinheiro a duras penas. Até nós sofríamos com a economia dura da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito economista, mas a gente sempre teve tudo. Mas era muito economista. E eu sinto que não falta dinheiro, falta gestão. E a gente tem que aprender desde criança, desde a base, a cuidar, organizar e administrar bem nossos recursos. Nossa, sensacional, Rafael. Você adiantou uma série de perguntas que eu faria, principalmente nessa desmistificação do que é o capitalismo em comunidades, de toda essa questão do liberalismo, de como isso influenciou também essas bases da entrada de informação, né? Na verdade, o que eu percebi, eu acompanho a internet, desde quando ela começou a ser uma realidade no Brasil, eu sempre fui muito engajado nos temas relacionados à internet. E eu percebi que é justamente isso que você falou, o acesso à comunicação. Antigamente era a televisão, o único canal de comunicação, de entrada de conhecimento para o jovem, fora a escola, é lógico, mas por isso a missão da TV Globo é educar, tem educar dentro da missão da TV Globo durante muito tempo, que é o principal canal de comunicação da América Latina. Então, assim, a entrada da internet, a entrada das redes sociais, o acesso, a própria publicidade mudou, né? Hoje em dia você vê pessoas que têm a nossa aparência na publicidade. Antigamente era um lugar que a sua mãe não achava que deveria te levar no McDonald's, porque quando você vai analisar a publicidade daquela época, a gente não se via nessa comunicação. Hoje em dia tudo mudou, as novelas mudaram, o recorte de publicidade mudou. Hoje em dia ele é muito mais diverso, né? Ele tenta alcançar todos os públicos, porque uma vez que foi entendido que somos públicos que temos um consumo muito alto, realmente é estratégia isso, lógico, né? A gente consome. Então, assim, a gente é público de interesse, é um público-alvo relevante para esses negócios. Então, assim, agradeço e eu queria mergulhar um pouco mais aí nas suas propostas, que são muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro, claro. Principalmente para as crianças, para as famílias, que envolve a educação financeira. Isso para mim é essencial, é uma das pautas que realmente é a que eu tenho mais interesse dentro das pautas que você apresenta, né? Essa entrada da educação financeira dentro da educação básica, porque vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Que é tudo que você falou, faz muito sentido, a gente vê isso nas comunidades, o dinheiro circula, mas não fica.
né, em um outro podcast a gente apresentou algumas informações. O Adam, que é um empreendedor social da Rocinha, apresentou um dado que o real, ele chega na conta de uma pessoa negra, em poucos segundos já está na conta de uma pessoa branca fora da comunidade. Então é muito relevante a gente criar essa cultura da educação financeira desde o início, desde a educação básica para crianças e jovens dentro de comunidade. Então, acho que esse é um ponto importante. Muito. Mas tem outros. Mas, além disso, eu queria saber como que você enxerga que a Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde você é conselheiro, a gente não disse isso, Rafael Satier também é conselheiro do Conselho de Comunidades, né, do Conselho de Comunidades, Novos Negócios e Economia Solidária aqui da Associação Comercial. Como que você enxerga que a Associação Comercial ela pode, e outras entidades, né, que podem apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo dentro da lógica do livre mercado? Olha, a associação comercial tem um papel fundamental. Aqui é a casa do empresário, é a casa do Barão de Mauá. O Rio de Janeiro sempre foi protagonista nisso. Mauá foi, na minha visão, o maior empreendedor do Brasil. Mas foi aqui nesse solo onde nós estamos, nessa cidade onde nós estamos, que muita coisa aconteceu. Infelizmente, não é de agora, mas o Brasil ainda tem uma visão socialista da coisa. O Brasil e grande parte dos que estão no poder veem o empresário como grande vilão. Vê o empreendedor como grande vilão. É difícil, é duro falar isso, porque existem um sistema político, de um espectro político mais à esquerda e extrema esquerda, que são compostos por partidos que acreditam no Estado inchado, que acreditam na totalidade, melhor dizendo, do Estado, onde o Estado tem que ser o verdadeiro interventor, tem que ter a procuração por todas as pessoas, e acredita que o Estado vai salvar a pessoa. O Estado que não gera receita, o Estado que não gera emprego, o Estado que investe muito mal o recurso arrecadado do pobre, do preto, do rico, do branco, do magro, do gordo, do gay e do homo e do hétero. Esse discurso econômico, quando eu entro nesse discurso, eu evito falar de pessoas brancas, pessoas gordas, pessoas magras. Desculpas, eu prefiro falar de alguém que gera receita. E dentre essas pessoas, tem gay, tem homo, tem hétero, tem mulher, tem homem, tem pessoas, a população brasileira. Então eu realmente jogo essa responsabilidade para a esquerda. Eles olham para os e olham os empresários como vilão. E não é de agora, não. Já é de muitos anos. Barão de Mauá foi visto como vilão. Essa casa aqui pode ser vista por uma parte esquerdista como uma casa de vilã. Ah, não, essa casa é uma casa muito branca. Essa casa é uma casa... Eu particularmente não gosto desse tipo de discurso. Acho que esse discurso desagrega, separa. Esse discurso, ele nos coloca ainda mais distante de uma realidade que poderíamos já ter alcançado há muito tempo. O McDonald's nunca foi um lugar de branco, meu Deus do céu. McDonald's é o caso clássico do capitalismo. É um dos maiores cases de sucesso do capitalismo, que é uma venda de um hambúrguer barato e acessível a todas as pessoas, com venda escalável globalmente. O primeiro McDonald's da América Latina, se vocês não sabem, foi em Copacabana. O Rio de Janeiro, ele é protagonista em quase tudo isso. A primeira loja do McDonald's da América Latina, ou seja, fora dos Estados Unidos, foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um potencial econômico absurdo, um potencial empreendedor absurdo, mas o que não deixa a gente crescer são essas amarras esquerdistas, ideológicas, onde coloca o empresário como vilão. Então, como é que a associação comercial pode ajudar nesse processo? Ela já ajuda bastante. Hoje você tem a economia solidária sendo representada aqui, você tem a favela sendo representada aqui pela nossa presidente, você que é o nosso vice-presidente. Então, assim, eu entendo que a associação comercial ela tem que olhar para esses espaços como espaços que têm projeção de crescimento e, por essa razão, merecem investimento. Sendo que é o seguinte, cara, como é que você vai fazer um investimento financeiro num lugar onde não tem nem saneamento básico? Entendeu? Então, assim, aí eu coloco a culpa no governo mais uma vez. Pô, Satia, você está dizendo que o governo ele é isento dessa situação. Não,
Os impostos que foram arrecadados pelos pobres ao longo dessas últimas décadas não dava para resolver o problema de saneamento básico na favela do Jacaré, do Complexo do Alemão? Eu tive recentemente no Borel, em campanha eleitoral, o odor do cheiro, daquela situação lá que não vale a pena a gente falar aqui no podcast para não ferir o ouvido da nossa audiência qualificada. Por que não resolve isso? A galera da favela tá usando iPhone 15. O capitalismo fez a parte dele. O Estado ainda não fez de levar saneamento básico, meu irmão. Não entendeu? Então, assim, tem televisão de LED, tem Smart TV, tá na música do cabelinho aí. Alexa, liga o ar-condicionado da sala. Que é isso? Isso é o capitalismo, meu Deus do céu. Entendeu? Sendo cantado. Não é porque o cabelinho é rico. Pô, o cara é rico... Mérito do trabalho, da dedicação, da música, da arte que ele produz, graças ao capitalismo, porque tá vendendo no Spotify, tá vendendo no YouTube, tá vendendo em todas as plataformas digitais. Imagine se fosse como era na década de 90. Vai ganhar dinheiro no show aqui, no show ali, tá ferrado. Então, o capitalismo beneficia o favelado. O favelado é capitalista na sua essência, ele é a favor do livre mercado. Vai lá, o movimento MTST Sem Terra invadir uma propriedade privada na favela da Rocinha. Vai? Vai lá. Ah, não, mas essa casa está desocupada há mais de 2 anos. Precisa ter uma apropriação social. Vai lá. Invadir a casa do nordestino que lutou com muito esforço, tendo 2 jornadas de trabalho, de manhã na padaria e de noite na pizzaria. E agora ele construiu uma vila de casa que ele aluga, mas agora ele não quer alugar. Tá tendo problema com o inquilino, não quer alugar. Deixa parado. Vai lá invadir para ver. O pobre, ele é amante da propriedade privada, da liberdade econômica, do direito à legítima defesa, da vida desde a sua concepção. Então, se você disser que o pobre é socialista, que o favelado é socialista, depois dessa explicação básica, o livro ainda é mais profundo. Eu, particularmente, não sei como mais abrir sua mente a esse respeito. Então, existe uma amarra política que prende o favelado na condição que ele tinha, na mesma condição, há 20 anos atrás. Aí você precisa entender quem são os agentes políticos que rodeiam e permeiam a comunidade em dias de eleição, em campanha eleitoral. De qual partido esses agentes políticos têm prioridade para fazer campanha na favela? Por que determinados partidos não podem fazer campanha na favela? Talvez você pudesse levar isso em consideração. Você nunca pensou por que determinados partidos podem e outros não podem? Por que alguns eleitos pelo voto do povo são eleitos com o voto da favela, mas as suas pautas beneficiam o morador da Zona Sul? Até porque quem é a favor das drogas não é a favor do favelado. Porque a visão que o favelado tem com as drogas é muito diferente da visão de quem mora em São Conrado. Vocês acham isso justo? Você acha isso uma engenharia comum da sociedade? E, evidentemente, a culpa é do branco. É o discurso que eles fazem. A culpa é do empresário. É o discurso que eles fazem. A culpa é da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Não. Eu acho que a associação tem um papel fundamental. Os empresários têm um papel fundamental. Empresários, se vocês soubessem a capacidade da força motriz do favelado, a criatividade daquele povo, que faz dar nó em pingo d'água, que faz do limão uma limonada. Meu irmão, vocês iriam, no mínimo, crescer em 30% a 35% o negócio de vocês, ou seja, o patrimônio de vocês. O capitalismo é a única saída humana, o Robson. Eu sou cristão e aí eu não vou falar pela cosmovisão cristã que a saída é outra. Mas, humanamente falando, o capitalismo, ele já provou isso. O socialismo já provou também que não dá certo. Você já percebeu que todos os laboratórios socialistas, os esquerdistas falam assim, não, mas o socialismo ali não foi aplicado na sua essência. Pô, nunca deu certo. Na Coreia do Norte não dá certo, em Cuba não deu certo, na Venezuela não deu certo, na antiga União Soviética não deu certo, no Vietnã não deu certo. Meu Deus. Agora, o capitalismo tá aí para provar que deu certo. Tem suas nuances, tem as suas dificuldades? Evidentemente que tem. Não dá para você chegar no modelo perfeito. Mas eu te digo, com veemência, que o modelo econômico que mais tirou o pobre da pobreza e da vulnerabilidade financeira foi o capitalismo. Prove-me o contrário, pô.
Prove-me o contrário. Vai lá na favela, fala assim, ó, eu quero pegar o teu salário e dividir com todo mundo. Vai tomar um pau, vai tomar umas madeiradas. Vai levar uma massagem. Ô, meu irmão. É isso, cara. A associação comercial tem um papel fundamental. Tem 2 pretos aqui. Eu e você. Você é um cara com qualificações internacionais. Eu julgo ser uma pessoa qualificada, inteligente. Agora a gente ganhou uma eleição, que é uma eleição mais difícil, né? Na segunda maior cidade do país. A gente está falando do segundo maior produto interno bruto do Brasil, que é o Rio de Janeiro, com todos os pesares de insegurança. Se não tivéssemos a insegurança, a instabilidade política e tantas outras coisas que assolam o nosso estado e a nossa cidade, seríamos fatalmente a primeira do Brasil. Clássico isso. Por isso que a casa do empresário está aqui. Barão de Mauá estava aqui. É uma homenagem a ele. Então, com todos os pesares, nós ainda somos. Veja, tem 2 pretos aqui. Na casa, no coração comercial do Rio de Janeiro. E qual o problema? A gente está aqui por causa de cota? A gente está aqui porque alguém olhou pra gente e sentiu pena da gente? Não, meu irmão. Você está aqui porque você se preparou para estar aqui. Você está aqui porque você tem capacidade para estar aqui. Por que eu fui eleito vereador no Rio de Janeiro? Porque o povo julgou que eu tenha a capacidade de representar as pautas caras para o público que votou em mim. Que é a pauta conservadora, que é a pauta econômica, capitalista, liberal. Não é verdade? Então eu fico muito feliz por isso, grato por isso, e vamos seguir porque é só o começo, Robson. Olha, suas palavras são as minhas palavras, né? A gente não precisa dizer, não precisa falar que são 2 pessoas negras dentro da associação comercial apresentando esse podcast, você consegue ver isso, né? Então eu fico muito feliz pela sua fala, pelo seu entendimento também, e demonstrar, é justamente por isso que a gente está aqui, para demonstrar o que é o talento das comunidades, né, que já era para essas barreiras, né, sociais, essas barreiras de má interpretação. Na verdade, são interpretações que têm interesse financeiro, lógico, do jeito que as coisas estão hoje, são lucrativas para alguém. Né? Elas são lucrativas para alguém. A falta de conhecimento, a falta de entendimento, essa briga exacerbada sobre quem tem a razão e quem não tem, né? Na verdade, você só precisa olhar minimamente o seu contexto, sem sofrer influência de outras pessoas. É só você olha na tela agora e ver. São 2 pessoas pretas, 2 pessoas de favela, falando sobre negócios, falando sobre capitalismo, e eu tenho certeza que com qualidade, né? Ninguém aqui está jogando conversa fora. A gente está falando do que a gente vive e do que a gente entende. O Rafael está falando sobre empreendedorismo porque a vida dele foi essa. A vida dentro do empreendedorismo, da sua família no empreendedorismo. E como ele falou, ele realmente foi eleito porque tem pautas e porque está preparado. As pessoas que votaram nele entenderam que ele é um cara preparado. Hoje em dia a política mudou, as campanhas políticas mudaram, né? Na cidade do Rio de Janeiro. A velha política está perdendo força a cada dia, né? As pessoas estão mais conscientes, as pessoas olham, elas pesquisam, elas querem saber quem é o candidato, o porquê que a gente está defendendo aquele candidato. Então, assim, isso tem mudado dentro da favela, e o reflexo disso é o mesmo reflexo do que a tecnologia, do que o capitalismo, do que todo esse mercado livre tem trazido. É abertura de mente, né? É ampliação do mindset. A gente, na neurociência, diz que o nosso cérebro ele trabalha de forma flexível, né? Ele se adapta. Existe uma neuroplasticidade, né? Então, assim, a gente começa a se adaptar e a comunidade está crescendo junto com a sociedade, né? Como eu falei, existe inteligência, não só inteligência de dados, existe inteligência de negócios dentro da comunidade que está evoluindo. Então, assim, você que é empresário, você que é investidor, fique atento a isso, né? Fique de olho nesse mercado. Já não é mais uma tendência, a gente já está aqui, Então, assim, fica com a gente que a gente tem muito mais coisas assim para falar sobre negócios, impacto, geração de lucro e renda dentro de comunidades, fora das comunidades, importando da comunidade para fora do Brasil, que isso é muito importante. Então, já partindo para as considerações finais, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você enriquece muito o debate aqui, leva no nível que só poderia ser preto. Obrigado, Robson. Obrigado ao Estúdio RJ+. Obrigado à Associação Comercial por este espaço. Obrigado, Robson, pelo seu convite. Você é uma pessoa fundamental na minha vida nesse processo de construção de imagem e nessa aproximação do empresariado. Talvez você não saiba, mas você é muito importante. Eu coloco na minha biografia que eu faço parte da associação, do Conselho de Negócios da Associação
comercial do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito nisso, na potência dessa casa, e é por isso que eu coloco na minha biografia. Coloco porque eu me sinto honrado em fazer parte desse espaço e ocupar esse espaço. Não pelo mimimi, nem pela cota, nem pela pena, mas pela capacidade e pela meritocracia, que é uma das bases do capitalismo e do empreendedorismo. Quem tem mérito vai conseguir. Quem se esforça vai conseguir. Quem junta tem. É o que a gente aprendeu. E eu não aprendi na escola austríaca de economia. Não. Aprendi com a minha mãe. Filho, junta. Junta porque tem. Quem tem um não tem nada. Quem tem dois tem um. Não é isso? É isso. Aprendi com a dona Roseli Conceição e o nome mais popular do Brasil, da Silva. Com muito orgulho. Deus abençoe, irmão. Amém. Grande abraço. Até a próxima.